Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Deus revela a Catarina de Siena como será o julgamento final.
falta-me discorrer sobre a terceira repreensão, o juízo final. Já falei das duas primeiras repreensões. Passo a tratar do julgamento geral, quando a alma do condenado sentirá renovar-se o seu tormento e mesmo aumentar com a recuperação do corpo. Será um padecimento intolerável, acompanhado de muita confusão e vergonha. Quero que entendas quanto se enganam os pecadores neste mundo. Temos vários vídeos que tratam sobre os novíssimos, os últimos passos do homem. Isto é, se trata do estudo da escatologia, que analisa temas como juízo particular, juízo final, céu, inferno, purgatório. Links na descrição. Seria interessante vocês assistirem os vídeos sobre juízo particular e juízo final e também a revelação particular que Deus faz a Catarina de Sena sobre o juízo particular. Aqui, como já dito, vamos falar do juízo final. Basicamente, no juízo particular, que é aquele que acontece imediatamente após a morte do ser humano, a alma será julgada por Jesus Cristo, que é o justo juiz. O próprio Deus iluminará a alma humana e essa tomará conhecimento pleno do que aconteceu em sua vida mortal, suas boas obras, seus pecados graves e leves, suas omissões, enfim, neste momento, iluminada, tal alma saberá o seu fim último. Ela poderá ir para o inferno, onde decididamente, voluntariamente, se precipitou para esse estado espiritual, vivendo a ausência voluntária e permanente de Deus em sua vida, designado o tormento eterno. Ou verificará, através desta iluminação feita por Deus, que ainda precisa de purificação, de pequenas imperfeições, de desordens espirituais que precisam ser purificadas para que esta alma possa entrar em plena comunhão com Deus no céu. Essa realidade espiritual se chama purgatório. Ou, através desta mesma iluminação feita por Deus, esta alma verificará que está plena, completamente em estado de graça e pronta para entrar em plena comunhão com Deus na Jerusalém Celestial. No entanto, na terra, a história da salvação e do mundo continua. Nós falamos do juízo particular. É o juízo que acontece imediatamente após a morte de uma pessoa. Mas haverá um momento em que Jesus voltará em plena glória, no fim dos tempos, onde teremos o esclarecimento de todas as coisas, a ressurreição dos corpos, a renovação da criação, que chamamos biblicamente de céus novos e uma nova terra, e também, dentro da ressurreição dos corpos, não somente a ressurreição gloriosa daqueles que vão para o céu, mas a ressurreição do juízo para aqueles que se precipitaram no inferno. E neste primeiro slide, Deus fala sobre a ressurreição do juízo, que é tão pouco comentada nas homilias, nas catequeses, nos próprios estudos acerca da escatologia, porque no juízo final, a alma que se purificou no purgatório ou a alma que já goza da felicidade plena, comungando com Deus na Jerusalém Celestial, tais almas terão seus corpos ressuscitados. É o que chamamos de ressurreição gloriosa. E o primeiro a ressuscitar foi o próprio Jesus Cristo. No entanto, existem aquelas almas que já estão no inferno, já estão afastadas completamente de Deus. Para estas almas também acontecerá a ressurreição da carne, mas esses corpos não serão gloriosos. Como as palavras são pobres para explicar estas últimas realidades, a teologia chama de corpos tenebrosos os corpos que são revividos
para estas almas que já estão no inferno. Como diz a revelação, será um padecimento intolerável, acompanhado de muita confusão e vergonha. A alma do condenado vai sentir a renovação do seu tormento quando receber este corpo tenebroso. Sobre este tema em específico, os corpos tenebrosos, temos um vídeo, link na descrição. Por ocasião do juízo final, o Verbo encarnado virá com divina majestade repreender o mundo. Não mais se apresentará pobrezinho, na forma como nasceu da Virgem numa estrebaria entre animais, para morrer depois no meio de ladrões. Naquela ocasião, ocultei nele o meu poder e permiti que suportasse penas e dores como homem. A natureza divina se unira à humana e foi enquanto homem que sofreu para reparar vossas culpas. No juízo final não será assim, pois virá com poder a fim de julgar. As criaturas humanas estremecerão, e ele a cada um dará a sentença conforme o merecimento. Tua língua não consegue exprimir o que sucederá aos condenados. Para os bons, Jesus será motivo de temor santo e alegria imensa. Aqui, de uma forma bem simples, Deus revela a Catarina de Sena que Jesus retornará em plena glória, como inclusive está descrito nas Sagradas Escrituras. Em si mesmo, meu filho não terá diferenças, pois sendo Deus, é imutável. Ele é uma só coisa comigo. Pela glória da ressurreição, até sua natureza humana não padece mudanças, mas os condenados não o verão assim. Olhá-lo-ão com vista obscurecida e horrível, como lhes é próprio. O olho doentio, mesmo diante do sol, somente vê escuridão, ao passo que o olho sadio vê apenas luz. Não que o sol, em sua luz, transforme-se diante do cego ou daquele que possui bons olhos. O defeito está na cegueira. O mesmo acontece com os condenados. Verão ressuscitado em escuridão, na confusão, no ódio. Repito, não por imperfeição da majestade divina, que virá julgar o mundo, mas por causa da própria cegueira. Neste momento da revelação particular, eu vejo Deus mostrando com detalhes como será a visão daquela alma condenada que já está unida ao corpo tenebroso e contempla Jesus ressuscitado. Será uma visão tão distorcida que, de uma forma bem simples, podemos dizer que tais pessoas condenadas, ao contemplarem Jesus ressuscitado, só verão escuridão, não por causa da imagem de Jesus, mas por causa da própria cegueira que eles possuem. Grande é o ódio dos condenados, pois já não amam o bem, blasfemam continuamente contra mim. Queres saber por que já não podem desejar o bem? É porque no fim desta vida vincula-se o livre-arbítrio. Com o cessar do tempo, já não se merece mais. Quem termina esta existência no pecado mortal, por direito divino, fica para sempre apegado ao ódio, obstinado no mal, a roer-se interiormente. Seus sofrimentos irão aumentando sempre, especialmente por causa das demais pessoas que, por sua causa, irão para a condenação. Como é próprio do estudo da escatologia, imediatamente após a morte, cessa-se a possibilidade de se adquirir méritos. Portanto, o livre-arbítrio fica vinculado a uma decisão permanente da própria alma, que decidirá, como vimos naquela explicação sobre o juízo particular, que decidirá livremente pelo inferno, pelo purgatório ou pelo céu, diante das obras que praticou em sua vida terrestre. Quem se precipitou voluntariamente ao inferno está obstinado ao mal, decidiu-se por se afastar completamente de Deus, e neste caso sofre, porque toda a alma humana foi feita para estar em plena comunhão com Deus. Como o inferno é a completa ausência de Deus, estas almas sofrem porque essencialmente precisariam estar em plena comunhão com esse Deus que é amor, piedade e ternura, e justamente por ser amor, respeita
a liberdade, o livre arbítrio destas almas que não quiseram entrar em plena comunhão com Deus. Deus respeita esta decisão e se afasta destas criaturas. Tendes a respeito disto o exemplo do rico Epulário, que suplicava a Lázaro para que fosse até seus irmãos no mundo, a fim de adverti-los sobre os futuros castigos. Ele não agia assim por amor e compaixão deles. Não tinha mais a virtude da caridade, nem poderia desejar-lhes o bem, seja querendo honrar-me ou salvar os irmãos. Já te disse que os condenados ao inferno não podem fazer o bem. Eles só blasfemam contra mim, uma vez que suas vidas acabaram no ódio a todo bem. Por que então o rico Epulário fala daquela maneira? Porque foram mais velho dos irmãos e dera-lhes maus exemplos durante a vida. Pessoalmente era causa de condenação eterna para eles. Se viessem para a sua companhia, teria seus próprios sofrimentos aumentados. Um detalhe interessante que nos ajuda a interpretar melhor a parábola do rico e do Lázaro. O rico se condenou ao inferno e pede que seus irmãos que ainda estão na peregrinação terrestre sejam avisados e também não se condenem. Quando contemplamos estes versículos em Lucas 16, podemos até imaginar que este rico que se condenou está pensando na salvação dos irmãos, mas na verdade esta alma está condenada, não pode mais praticar o bem. Eles só blasfemam contra Deus e suas vidas acabaram no ódio a todo o bem. A preocupação do rico era que se essas almas dos seus irmãos se condenassem ao inferno, os seus próprios tormentos seriam aumentados. Portanto, se trata de uma preocupação completamente egoísta. E aqui novamente a justiça divina acontece, porque quando somos pedra de tropeço para outros, com certeza estamos induzindo estas pessoas à perdição eterna. Que Deus nos auxilie a compreendermos estas maravilhosas revelações particulares que Ele concede a Catarina de Sena e que nos incitem ainda mais na busca pela santidade e pela nossa salvação. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.